Boa noite, meus queridos pensadores, todos muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que será ministrado, pelo Gonçalves, vulgo Dr. Lote. Gonçalves, mais uma vez obrigado pela sua presença e a partir de agora a reunião está contigo, meu amigo. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês que estão aqui na sala. Obrigado a vocês que vão estar assistindo depois da nossa apresentação aí. Uma boa noite, um bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, né, do livro O Poder do Subconsciente. O capítulo 17 ele fala sobre como usar a mente subconsciente para perdoar. E é interessante no estudo de hoje a gente entender um pouquinho mais sobre essa palavra perdão. Essa palavra perdão, ela... Muitas pessoas parece que é simples de falar, mas muitas pessoas têm muita dificuldade de colocar isso em prática, né? E aí, ao não fazer isso, ao não colocar o perdão em prática, ela perde muito durante o tempo que ela está nessa terra, durante o tempo que ela está vivendo aqui. Ela sofre muito por esse detalhe que parece ser fácil de falar, mas para muitos é muito difícil de fazer, de executar, de liberar, né? E Deus é perdão, né? Deus é amor. E amor significa perdão. Tem um significado, a conotação de perdão. Nós vamos ver isso aqui no livro, do capítulo de hoje. Essa correlação entre amar e perdoar, né? Então, ele começa dizendo assim no livro de hoje: a vida não tem favoritos. Deus é vida. E o princípio da vida flui através de você neste momento, enquanto você lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de vontade de Deus, ou tendência da vida. Se você tem uma mente resistiva, ou seja, você resiste a Deus, você tem um bloqueio, você, de uma certa forma, você bloqueia, você dificulta esse fluxo, né? De harmonia, de paz, de alegria, de prosperidade, para a qual nós, assim, vamos dizer, temos esse canal com o Pai, né, com o Todo-Poderoso. Então, se eu tenho esse bloqueio entre amar e perdoar, automaticamente eu estou bloqueando essa ligação. Eu estou bloqueando a passagem dessas bênçãos da prosperidade, da alegria, de harmonia na minha vida, de paz na minha vida. E aí muitas pessoas começam assim a culpar a Deus por suas dificuldades. Culpar a Deus porque não consegue vencer, culpar a Deus porque não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia. Só que muitas vezes, quando você vai ver mais a fundo nessa pessoa, ela está cheia de ressentimentos, ela é uma pessoa que está cheia de rancor, não é uma pessoa que é leve, não é uma pessoa que é livre, que é leve de espírito, ela está sempre sobrecarregada. E ao passo da pessoa ser uma pessoa sobrecarregada, ela sobrecarrega quem está próximo. Ela sobrecarrega os outros também. Por quê? Se eu não tenho paz, eu não consigo transmitir paz. Se eu não tenho amor, eu não consigo transmitir amor. Eu posso até falar. Uma coisa é falar. Eu posso falar muita coisa. Mas se diz que a palavra, né, uma palavra, ela pode te dar uma direção, mas o exemplo é que arrasta, né? Então eu posso dizer muitas coisas, mas as minhas atitudes podem mostrar o contrário. As minhas atitudes podem transmitir uma informação totalmente diferente. Quando eu digo, perdoei, vou perdoar a pessoa, perdoei a pessoa,
Será que perdoou mesmo? E nesse livro, nesse capítulo, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Deus é amor. E amor e perdão estão assim. Se eu não perdoo, eu não amo. Eu queria até compartilhar com vocês um capítulo, né, bíblico. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só um minutinho. Que está lá em 1 João. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui ele já começa a dizer, olha, Deus é amor. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre, vamos chegar aqui nesse ponto em que vamos relacionar amor e perdão. Se eu não amo o meu próximo, que eu posso ver, que eu posso tocar, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Que eu não vejo, que eu não posso tocar nele, eu posso só senti-lo. Mas como que eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo? Como que é isso? E aí esse versículo que eu acabei de ler diz que Deus é amor. Deus é amor. Então nós precisamos aprender a cada dia, né, que nós não temos preferência. Deus não fala assim, eu vou amar fulano e vou odiar ciclano. Eu vou amar o Pedro Lima e vou odiar o Lima. Deus não faz esse tipo de excepção de pessoas. Deus ama a todos. E se nós somos imagem e semelhança dele, precisamos entender essa questão. Se ele ama a todos e não faz essa exceção, por que eu, um miserável que estou aqui, uma coisinha de nada, um grãozinho de areia, posso fazer esse tipo de exceção? Amar uma pessoa e não amar a outra. Amar a um e odiar o outro. Por que eu faço isso? Qual a vantagem que eu tenho com isso? O que eu ganho com isso? Se é que eu ganho alguma coisa? Fica essas perguntas para a gente poder refletir sobre elas. Aí ele continua dizendo assim, enquanto alimentamos esses conceitos negativos sobre Deus, de que Deus não me ama, de que todo mundo me critica, que eu não sou nada, que essas coisas que ficam na nossa cabeça, falando na nossa cabeça, enquanto eu mantenho isso, enquanto eu estiver alimentando isso, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas na sua mente subconsciente. E não conseguem compreender que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender que a verdade é compreender a verdade, obter a libertação e renunciar toda e qualquer condenação, ressentimento, raiva contra outras pessoas e poder fora de si mesmo. Se assim não conseguir agir, não adianta esperar uma vida sadia, feliz e criativa. No momento em que escolherem o amor, a mente e no coração, no momento em que acreditarem que ele, o Pai, é carinhoso, é caridoso, que protege, que ama, orienta, sustenta e lhe dá forças, esses conceitos e crenças sobre Deus, no princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. Enquanto eu não mudar esse meu pensamento, esse entendimento de que Deus não me ama, que Deus beneficia o outro mais do que a mim, que Deus é um ser que, como que a pessoa que eu gosto tanto, ela se foi, Deus tirou isso de mim, Deus não podia ter feito isso. Se eu não consigo entender essa questão, cada vez mais eu vou entrar numa ciranda
de confusão. Porque meu subconsciente está sempre relembrando, entendendo, poxa, Deus é ruim mesmo. E aí eu começo a agir da mesma forma. Porque assim como eu penso, assim eu sou, assim eu ajo. E se eu não conseguir mudar essa chave, mudar essa questão, dentro de mim, no meu consciente, no meu subconsciente, na minha alma, no meu coração, principalmente no meu coração, eu vou viver nessa terra uma vida terrível, uma vida de dor, uma vida de frustrações, de lamentações, e não vou conseguir obter o melhor de Deus, né? Viver o melhor de Deus nessa terra. Porque se Deus é prosperidade, Deus é amor, Deus é paz, Deus é harmonia. Então, se eu ando contra isso, eu não tenho isso. Eu não vou ter paz. Como que eu vou ter paz se a minha cabeça, meu subconsciente, está o tempo todo dizendo que me dando informações do contrário e eu agindo de forma contrária? E aí ele diz, olha, a vida perdoa sempre. A vida nos perdoa sempre. E aí ele começa a dar alguns exemplos. Olha, quando você está fazendo uma coisa que você corta a mão, a vida te perdoa. O que é a vida? Deus te perdoa. Seu subconsciente te perdoa. E assim que você corta, ele não vai ficar assim, oh, mas por que você fez isso? Ou seu desengonçado, ou seu atrapalhado. Não. Ele simplesmente perdoa e vai lá, vai reconstituir, vai criar nossas novas células, vai reconstituir novamente. Você se queima, né? Da mesma forma, ele vai te reconstituir novamente. O seu corpo vai te fazer isso. Então, essas lembranças negativas, rancorosas, de amarguras, má vontade, atravancam e impede a circulação do princípio da vida que existe em nós. Essas coisas, esses pensamentos, precisam ser eliminados em nossas vidas, para que a gente possa viver o melhor nessa terra. E o melhor nessa terra, eu preciso passar por amar o próximo, amar a Deus, amar a mim mesmo e perdoar sempre. Porque toda vez que eu não perdoo, achando que não vou perdoar a pessoa, tal pessoa, porque ela fez isso e aquilo por mim. Não vou perdoar a pessoa tal porque ela falou isso de mim. Às vezes já ouvi não sei se vocês já ouviram falar assim, isso vou levar para o meu túmulo, mas eu não perdoo essa pessoa. Na verdade, você está morrendo muito mais rápido do que você imagina. Porque cada vez que você não perdoa, cada atitude que você não perdoa, cada situação que passa na tua vida, e vai ser muitas, que você não perdoa e não se perdoa, é como se cada dia você estivesse tomando ali uma xícara de um veneno. Você está morrendo a cada dia, tanto no seu espiritual, tanto no seu corpo físico. São doenças que vão aparecer, são situações que vão te trazer resultados negativos na sua vida. É a amargura que vai te tomar conta de sua vida. E a gente precisa aprender a fazer esse tal negocinho chamado perdão. Perdão. Quem perdoa, quem libera perdão, não é a outra pessoa que vai ser beneficiada. Às vezes a pessoa fala ou faz alguma coisa, ela nem presta atenção naquilo, ou ela não está nem lembrando do assunto, e você está aí remoendo meses, anos, há décadas, remoendo. Porque fulano aquele dia falou isso para mim, porque fulano foi aquele dia fez isso contra a minha pessoa. E aí você fala, mas que dia que foi? Ah, não, foi semana passada? Não, faz 1 ano, faz 5 anos. Ah, não perdoa meu pai porque meu pai fez isso, fez aquilo. Tá, mas há quanto tempo faz isso? Não, faz 50 anos meu pai me falou as coisas que me magoou muito, mas faz 50 anos, cara. Teu pai nem lembra da história.
E você está aí há 50 anos se remoendo, sem liberar perdão para ele, e achando que você, ao não perdoá-lo, você tá amarrando a pessoa na situação, você está amarrando a pessoa a você, está amarrando aquela pessoa para que ela não prospere, que ela não siga a vida. E muito pelo contrário, você que está sendo amarrado, é você que não consegue sair do lugar, é você que não consegue prosperar, porque você está ali remoendo aquele troço há 20, 30 anos. E a vida precisa, nossa vida, precisamos praticar isso diariamente. Diariamente. Fazer isso como um exercício diário. Chegar ao final do dia, poxa, fulano fez isso comigo, fulano marcou um horário comigo e não foi. Fulano falou mal de mim não sei aonde. Cara, falou, beleza. Perdoa ele, siga em frente, vamos seguir em frente nessa vida. Desagarre, porque cada vez que eu não perdoo, eu estou me conectando negativamente àquela pessoa. Só que a pessoa está tocando a vida dela, e vida que segue. E você está ali remoendo. Ao invés de perdoar, esquecer isso aí, vamos embora para frente. O melhor da nossa vida está por vir ainda. Não é para ficar agarrado, parado aí, remoendo coisas pequenas. Aí ele diz assim, ó, o perdão é necessário para a cura. Aí ele vai lá em Marcos 11, 25, diz assim, ó, enquanto estiveres orando e tendes alguma coisa contra alguém, isso aqui se a gente continuar, ele vai lá e peça perdão primeiro. Peça perdão para ele. Como é que eu estou dizendo a Deus? Deus, eu te amo, Pai, você, na minha oração, Pai, ser amado para isso, para aquilo outro. Mas meu coração está remoendo, né, de ódio, de amargura pelo outro. Mas como que eu estou dizendo isso que eu amo a Deus e não estou amando o meu próximo? Como que eu perdoo? Eu amo a Deus e não perdoo o meu próximo? Se Deus é amor, se Deus é perdão. Então tem alguma coisa que não está batendo. E aí você acha que Deus, ouvindo essa oração, está sabendo como está meu coração? Essa oração chega para ele como um aroma, um perfume? Ou chega como um cheiro meio desagradável? Poxa, meu filho está dizendo que me ama, mas olha o coração dele, como é que está. Ele quer ser próspero, mas olha como que ele está. E às vezes as pessoas fazem coisas nas nossas vidas e vão fazer mesmo. Não é... Ninguém está aqui nessa terra para dizer que se eu passar aqui que não vou ter problema. Vamos ter problema. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse, vocês na terra, no mundo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele falou isso para a gente. Ele não mentiu, ele foi claro. Vamos ter essas dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, ele demonstra isso na hora da morte dele. Quando ele está lá para ser crucificado, ele fala assim, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. O que ele está dizendo assim? Cara, eu sei que estou morrendo aqui, vocês não conseguem entender o que eu vim fazer aqui. Vocês não conseguiram entender. Mas eu perdoo vocês porque vocês não conseguiram entender. Talvez o momento não fosse esse, né? O momento de conhecimento de vocês não estava no ponto ainda, vocês não chegaram a esse ponto. Mas eu perdoo vocês no momento mais terrível da vida dele, que é o momento que ele está ali para ser crucificado. Ele mostra para a gente que perdoar faz parte. Porque se ele não fizesse essas palavras, não dissesse essas palavras naquele momento, talvez nós hoje não estaríamos falando de perdão aqui. Porque ele não falou só com as palavras de boca para fora.
Ele falou com atitude. Manuel, só um pouquinho, Manuel. Só um minutinho, quietinho, fica. Perdoar é amor em ação. Perdoar é amor em ação. O elemento essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, já ultrapassou a metade da barreira. Claro, você compreende que perdoar não significa necessariamente gostar ou fazer amizade com quem magoou. Não podemos nos obrigar a gostar de alguém. Isso seria como se o governo dissesse para a gente, você a partir de hoje você tem que conviver bem com todo mundo. Não é isso. Mas perdoar é um ato de inteligência. A Bíblia diz assim, amai-vos uns aos outros. Impossível como isso uma pessoa parecer a primeira vez. Ele está dizendo assim, como que eu vou amar um ao outro? Como que eu vou amar aquela pessoa que me fez o mal? Humanamente falando, a gente tende a ter a ler isso daqui e falar assim, isso é impossível. Opa. Pera aí. Voltou? Então, há um requisito para isso aqui, tá? Ser sincero. Sinceridade. Perdoar uma pessoa não é apenas dizer para ela, apenas dizer que eu perdoei. Eu perdoei, mas não esqueço nunca. Jamais vou esquecer disso. Cara, você não perdoou nada. Você está só fazendo aí um teatrinho. Perdoar é você literalmente esquecer. E ele dá um exemplo bacana aqui. Como que você sabe se você perdoou ou não? É quando eu estou falando ali com o Douglas, e o Douglas teve um ressentimento com a pessoa que fez algo de errado para ela. E eu digo, Douglas, sabe o que é a pessoa? Aquela pessoa, que pessoa boa, rapaz. Que pessoa maravilhosa. Sabia que ela está prosperando? Ela está crescendo, está desenvolvendo. E o Douglas, se ele entende isso e não cria um rancor, e começa a se remoer dentro dele, é um dos sinais que ele realmente perdoou essa pessoa. Mas eu começar a falar de uma pessoa que fez o mal para ele, falar bem dessa pessoa, e lá no fundo do seu coração ele começar a se remoer, é sinal de que esse perdão não foi sincero. Não foi sincero. E a gente consegue descobrir isso quando isso não te incomoda mais. Por exemplo, o Douglas foi fazer uma cirurgia do dente há 3 meses atrás. A anestesia não pegava, o dente estava inflamado, o dentista fez ali sem anestesia mesmo. E só ele sabe a dor que é isso. É uma dor violenta. Mas hoje eu fui conversando com o Douglas, como é que foi essa cirurgia? Doeu muito. Mas e hoje? Não, hoje não deu nada. Eu lembro daquilo que aconteceu, mas eu não sinto nada. Deu para a gente entender aqui uma comparação que eu fiz aqui? Quando eu não sinto mais nada, é sinal de que está perdoado, realmente está perdoado. É quando eu desejo que a pessoa prospere, desejo boa sorte, que ela siga a vida dela em paz. Isso é sinal de que eu realmente perdoei essa pessoa. Vamos seguir mais para frente aqui.
E tem um outro assunto que a gente precisa verificar também. Outra questão em relação ao perdão. Uma coisa séria, que além de eu perdoar o outro, eu preciso saber, aprender, perdoar a mim mesmo. Porque muitas vezes eu vou errar nessa vida, não vou dar certo, vou planejar um negócio muito bem planejado e der errado. E às vezes, quando isso acontece com a gente não se perdoa. A gente não aceita aquilo como um erro. E você vive quase que a vida inteira se remoendo por causa daquilo. Porque um dia eu errei, porque um dia eu fiz um projeto, porque um dia eu iniciei um projeto e não deu certo. Não vou mais começar esse projeto, um projeto novo. Ah, porque um dia eu fui casado e o casamento não deu certo, acabou. Não vou ter mais um relacionamento, não aceito mais nada. Isso é uma outra coisa, é uma situação que eu também preciso fazer. Que assim como ele fala assim, ó, tem um momento que Jesus fala assim: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Vamos trocar a palavra amar. Nós já vimos que amar e perdão é sinônimo. Perdoai-vos uns aos outros como você perdoa a si mesmo. Aí tem duas questões. Eu estou perdoando o outro? Eu consigo realmente perdoar o outro? Agora, eu consigo perdoar realmente a mim mesmo, as minhas falhas? Ou será que quando eu deito, eu não consigo nem dormir porque a minha cabeça fica ali a noite inteira me remoendo, relembrando de que eu errei um dia, que eu falhei em alguma situação e não me perdoo. Se eu não me perdoo, não me sinto habilitado a prosseguir. Eu não me sinto em condições de receber algo a mais, de prosperar, de ter uma nova família, sei lá, de ter amor na vida, ter alegria, ter paz. Porque eu não me perdoei. Porque um dia eu fiz um projeto e no projeto deu errado, não vou mais fazer. Mas o erro é apenas um detalhe. É porque algo que você planejou, faltou alguma coisinha ali. É apenas uma mola de impulso para te impulsionar para algo maior para frente. Errar é humano e errar precisa acontecer em nossas vidas. Porque quando eu erro, eu aprendo muito mais do que quando só acerto. Porque quando eu só acerto, se um dia eu errar, eu não sei recomeçar. Eu não sei nem por onde recomeçar. Você imagina se uma pessoa, sei lá, importante, o Silvio Santos da vida, ele nunca errasse, sempre acertasse. E agora, lá no final, por algum motivo, ele errasse e caísse. Eu não saberia nem por onde começar. Eu estava vendo aquele Eike Batista falando, né? Eu achei muito interessante que ele estava entre os homens mais ricos do planeta. E por um erro, ele comentando, foi por um erro grotesco, né? Vários erros ali, que o mundo foi confiar numa série de pessoas, né? E teve os erros. Ele quebrou, literalmente. Aí a pessoa que estava conversando com ele, falando com ele, mas e agora? Falou, não, eu tenho tudo para voltar a conquistar tudo que eu tinha. Por quê? Eu já tinha errado outras vezes, mas está tudo aqui dentro. O processo está tudo aqui dentro. Não é o exterior, está tudo aqui dentro de mim. Então, assim, ele tinha e tem a opção e a condição de voltar a conquistar tudo o que ele já tinha perdido. E para terminar, a última coisa que eu queria falar aqui, diz assim, ó, quem tudo compreende, tudo perdoa.
Quando eu tenho um conhecimento, quando eu tenho, vamos dizer assim, esqueci a palavra agora aqui. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, consciência de quem eu estou nessa terra, consciência de quem eu sou entre eu e Deus, eu tenho consciência das pessoas. Eu consigo entender o erro de uma pessoa. Poxa, aquela pessoa errou, mas ela errou muito porque devido ao conhecimento que ela tem. Ela errou muito porque, se você olhar a trajetória de vida dela, é uma trajetória de fraqueza, de fracasso. E aí, por isso, essa consciência, ele tinha consciência para a humanidade, para aquelas pessoas que estavam ali crucificando ele, e entender e perdoar elas, porque elas não têm o nível de consciência que eu tenho, elas não sabem o que estão fazendo, elas estão achando que estão fazendo certo, estão achando, mas estão fazendo errado. Então não é o caso, não vou crucificá-las por isso, pelo erro. E quando eu consigo ter essa maturidade espiritual, essa maturidade de conhecimento, essa maturidade de entender a mim mesmo, quem eu sou em Deus, eu consigo ter essa maturidade para conhecer o outro, para entender o que o outro está fazendo, da maneira que o outro está fazendo, como ele está agindo, da maneira como ele age. Eu consigo entender isso. E eu queria compartilhar o último texto bíblico, que está lá em 1 João também. 1 João 4, versículo 20 ao 21, que ele diz assim, ó. 1 João 4, 20 ao 21. Olha o 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós podemos trocar a palavra aqui, amar, por perdoar, né? Se eu não amo a Deus e não perdoo meu irmão, cara, eu tô enchendo linguiça aqui nessa terra. A minha passagem aqui é encher linguiça, falar coisas que na realidade eu não consigo fazer. Que na realidade eu mesmo não faço. Dizer que eu perdoo, dizer que tá tudo bem. E eu vou te falar uma coisa, viu? O dia que você tiver uma situação que estiver te incomodando há tempos, exercita essa questão de fazer, de perdoar. Que faça por uma vez na vida. Vocês vão ver que alívio que é a nossa vida. É um peso enorme que você tira das suas costas. E aí você consegue entender isso aí nesse momento. Perceber isso aí. Aquele peso que você carregava. Quando você via a pessoa, nossa, vou mudar de passeio. Você via que a pessoa, que ódio essa pessoa. Quando você consegue realmente liberar perdão para essa pessoa, você tira 2 toneladas de peso das suas costas. Você vai ver feliz, é leve, você não carrega esse peso mais. Você vai ver a pessoa, beleza. Você pode até lembrar daquilo que aconteceu, mas aquilo não vai te machucar mais. Você está livre para crescer, livre para prosperar, livre para ser feliz, livre para fazer o que quiser na vida. Então, se alguém de vocês tem um problema com alguém, vai lá, perdoa essa pessoa. Não precisa nem falar com ela pessoalmente. Se quiser poder falar com ela, fale. Mas perdoa sinceramente de você.
dentro daqui na sua cabeça. Perdoa, libera o perdão, diz, ó, vai com Deus, te libero, o que aconteceu, aconteceu, passou, e é vida que segue, que você seja próximo, que você tenha saúde, que você tenha paz. É isso. Então, essa mensagem que eu queria passar hoje, que me coube falar sobre perdão, né? A mente subconsciente no ato de perdoar, da importância que isso traz para nossas vidas, né? E eu espero que tenha conseguido passar a mensagem e que você possa buscar mais, tanto aqui no livro, ou possa buscar ali na fonte, né? A fonte mais poderosa que é a palavra de Deus. Ali você vai ver muitos exemplos que o próprio Jesus vai falar sobre isso. Perdão, amor, perdão, amor, perdão. Deus é amor, Deus perdoa. Deus é amor, ama a ti, ama o próximo como você ama a ti mesmo. Perdoa o próximo como você perdoa a si mesmo. E quem perdoa, tira um fardo enorme de suas costas. Obrigado, viu? Obrigado, Gonçalves, pela aula extraordinária. Agora eu vou encerrar aqui a gravação para que nós possamos entrar na discussão, né, desse tema. Deixa eu encerrar aqui.